Aprendizagem com as provações. Estamos analisando a justificativa número 78 para a ocorrência de sofrimentos na nossa vida. Estamos vendo que o Senhor pode operar maravilhas, inclusive contrariando muitas leis da física, para realizar os seus milagres em nosso favor. Uma segunda ocasião em que Deus operou estas maravilhas extraordinárias foi quando os filhos de Deus passaram em seco, tanto pelo Mar Vermelho quanto pelo Rio Jordão. Gênesis 14, 21 a 23 e 31, Neemias capítulo 9, verso 11 e Josué capítulo 3, verso 17. Que fato memorável e totalmente inédito aquele! Eles eram pelo menos 2 milhões de pessoas que deixaram o Egito. Deus abriu o mar diante dos seus olhos. Isto em si já é outro fenômeno extraordinário. E fez com que todos passassem sem sequer molhar os pés, ou seja, totalmente em seco. Ocorre que 40 anos depois, o mesmo fenômeno se repetiu, agora na travessia do Rio Jordão, quando o povo tomou posse da terra prometida. Na saída do Egito e na chegada a Canaã, o mesmo milagre. O Senhor é realmente incrível. Numa terceira experiência, temos as roupas e sandálias que não se desgastaram por 40 anos. Deuteronômio 29:5. Durante a jornada de 40 anos pelo deserto, suas roupas e calçados não se desgastaram. Uma manifestação impressionante do poder e do cuidado de Deus por seus filhos. Não há explicação científica para um fenômeno como esse. Aliás, explicações científicas para o que estamos aqui descrevendo são a última coisa na qual deveríamos pensar, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Temos ainda uma quarta experiência fenomenal. Nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. Daniel 3:27. Como vimos no fenômeno da sarça ardente que não se consumia, o fogo é um dos elementos mais poderosos da natureza. Nada resiste ao seu efeito. Os 3 rapazes hebreus foram lançados em uma fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais que o convencional. Seu fogo era tão intenso que nem mesmo os soldados babilônios, que foram encarregados de lançarem os jovens, resistiram, vindo a morrer só pelo fato de se aproximarem da fornalha. Mas essa lei da física não foi suficiente para impedir que o próprio Senhor ali viesse para estar com os seus amigos. Só o fato de não serem queimados já seria algo inexplicável. Mas não foi só isto o que o Senhor fez por eles. Nem mesmo se percebeu neles cheiro de fumaça. Vejamos agora uma quinta experiência. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Isaías 38:8. Passamos a vida toda vendo a sombra avançar conforme se passa o tempo e o planeta gira em seu eixo e em torno do Sol. Não se vê uma sombra retroceder. Só mesmo um Deus infinito e criador poderia alterar o movimento de rotação de um planeta. E foi exatamente o que ele fez para demonstrar ao rei Ezequias que seu amor e cuidado por ele e por seu povo era infinitamente maior que as próprias imposições naturais da física. Mas há algo que merece ser destacado neste episódio fenomenal. Antes de operar o incrível milagre de fazer voltar a sombra em 10 graus, o Senhor manifestou um outro milagre que acontece diariamente e ininterruptamente em nossa vida. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
Isaías 38:5. Sim, esse Deus tão grandioso e todo-poderoso, que pode alterar o movimento de planetas e astros, aproxima-se tanto de cada um dos seus filhos, que ouve as suas preces e vê as suas lágrimas. Mais uma experiência maravilhosa que contraria as leis da física. Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. João 8,59. Jesus conseguiu sair do meio de uma multidão furiosa que até mesmo o queria matar, deixando-os sem entender como ele havia desaparecido daquela maneira, haja vista estar sendo visto pelos homens que ali se encontravam, inclusive com pedras nas mãos para o apedrejarem. O Senhor passou em meio a eles sem ser percebido. Um milagre, com certeza. Deus pode fazer isto e muito mais por nós. Outra experiência incrível. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Mateus 14, 25 e 29. Boa parte dos milagres impressionantes que destacamos até agora está relacionada ou ao fogo ou à água. Nesse caso específico, Jesus caminhou cerca de 2 a 3 quilômetros sobre as águas e, ao aproximar-se do barco em que estavam os discípulos, Pedro, sempre Pedro, adiantou-se e desejou fazer o mesmo, tendo sido autorizado por Cristo. Assim, um homem comum caminhou sobre as águas, desafiando todas as leis da física até então conhecidas. Mais uma experiência. Jesus entra na sala estando a porta ainda trancada. João 20, 19. Se há algo que absolutamente não conseguimos fazer, é sair por aí atravessando paredes e portas fechadas. É algo que, certamente, não está entre nossas capacidades naturais. No entanto, Ele, que é o Senhor de toda a criação, inclusive das próprias leis e determinações físicas, apresentou-se entre os discípulos, estando esses em um ambiente totalmente fechado, por medo da perseguição dos judeus contra eles. Vejamos outra maravilha do Senhor. Gideão presencia o orvalho molhando apenas a terra em volta de um velo, e depois o orvalho molhando apenas o velo e a terra em volta permanecendo seca. Juízes 6, 36 a 40. Esse impressionante milagre também contraria todas as leis da física, já que o orvalho foi percebido somente na peça de pele de ovelha, sendo que toda a terra em redor estava totalmente seca, e na noite seguinte ocorreu justamente o contrário, sendo que o Senhor determinou que a terra toda em volta ficasse totalmente molhada pelo orvalho, e a peça de pele de ovelha ficasse totalmente seca. Com isto, Gideão ficou satisfeito com as providências divinas e avançou valorosamente em suas batalhas. Experiência número 10. O cajado de Arão, que floresceu. Números 17:8. Nesse milagre está presente uma prerrogativa exclusivamente divina. Somente ele poderia trazer à vida brotos e folhas verdes e novas de uma vara totalmente seca e que há tanto tempo desligada do tronco da qual fora retirada. O Deus da vida jamais será limitado por circunstâncias naturais para trazer à vida, pois seu próprio respirar é vida para a vida. Uma última experiência. A luz do sol se detém no céu um dia inteiro, demorando-se mais para se pôr. Josué 10:13. O sol é um astro tão poderoso que tem sido até mesmo tido como Deus através dos séculos. Inclusive, ainda hoje ele é venerado e idolatrado como tal. O percurso da Terra em torno do Sol é inalterável, e qualquer modificação que viesse a ocorrer, por exemplo, em termos de distanciamento entre o Sol e a Terra, significaria a extinção da vida por aqui.
Mas o Deus que criou esse mesmo Sol é infinitamente mais poderoso e fez com que os movimentos de rotação e translação fossem interrompidos para que, durante um dia inteiro, ficasse demonstrado que está atento quanto aos cuidados para com seus filhos e que nada o impediria de agir vigorosamente em sua defesa. Assim é Deus, o Criador. Ele está sobremodo disposto a sempre atuar em nosso benefício, e, se for necessário interromper a trajetória da própria luz do Sol para nos socorrer, ele o fará. Ele abre mares, eleva e subjuga reinos, do nada traz a vida. Tudo isto e muito mais para mostrar seu infinito amor por nós. Mas há algo que supera todas essas manifestações extraordinárias e sobrenaturais, como as dos exemplos que vimos há pouco. Algo que está muito mais além da nossa compreensão, até mesmo que esses fenômenos tão maravilhosos. Ele doou-se completamente por mim e por você. Ele deixou a sua glória, o seu trono eterno e a sua coroa de majestade do universo, para vir até aqui sofrer as piores aflições já impostas a qualquer pessoa e morrer sobre uma rude cruz para nos salvar da condenação eterna. Esse, sim, é o fenômeno dos fenômenos, e sobre ele nos debruçaremos por toda a eternidade, a fim de estudá-lo, conhecê-lo, sem, no entanto, jamais conseguir esgotar todos os ensinamentos nele contidos. Foi por você também. Uma pérola de esperança. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Por favor, compartilhe agora mesmo esta mensagem com todos os seus contatos. A mensagem da salvação precisa ser espalhada.